Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que acontece todas as segundas-feiras, das 14 até as 15h30, na nossa querida Sociedade Espírita Esperança. Eu peço desculpa a todos por hoje não estar podendo fazer a live tradicional da pandemia das segundas-feiras, mas deixei esse vídeo gravado e vou liberar o link dele, como vocês devem estar ouvindo agora, no horário do estudo, para que a gente continue com aquela disciplina, né, com aquela programação tão importante, né, para o estudante, de fazer o estudo todas as segundas-feiras às 14 horas. Então eu quero iniciar esse nosso estudo de hoje, né, com uma singela oração, pedindo a todos os irmãos que me acompanhem, fechando seus olhos, elevando os pensamentos a Deus e agradecendo profundamente ao nosso Pai Maior pela oportunidade que está nos dando de mais um encontro de busca por informações, por reflexões, de busca por ferramentas na construção de um homem novo, que é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Mestre Jesus, sol de nossas almas, infinito dispensador de bênçãos de amor e de energia positiva, para que a gente consiga manter o equilíbrio aqui no planeta, mesmo diante de todas as dificuldades. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua governança segura a esse orbe. Obrigado aos mentores espirituais de cada um de nós, aos mentores desse trabalho, e humildemente pedimos permissão para iniciar então o nosso ESD de hoje. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Antes de começar então o ESD, tá? O nosso estudo, dando continuidade ao nosso roteiro, eu queria ler para vocês, inicialmente, a gente sempre costuma fazer uma oração inicial, né? Para elevar o pensamento, para começar a criar uma psicosfera energética positiva e elevada dentro do assunto que vai ser tratado. E eu quero trazer para vocês o livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu quero ler o texto Palavras da Esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçam os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos, junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Escutam-lhe a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas. Assim, rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo, a sustentarem-te as energias, nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar, pacientemente, as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. E se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te falar de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus
ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz esteja convosco. Bem, uma bela mensagem, né, de esperança, de consolação, somente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Muito bem, pessoal, vamos lá então, vamos continuar o nosso estudo. A gente vinha estudando Moisés e o Decálogo, vimos Jesus e o Evangelho, né, nos nossos estudos passados, e hoje nós vamos ver o roteiro 5 do módulo 8, a evolução do pensamento religioso, a revelação espírita. Antes de a gente ver o espiritismo consolador prometido por Jesus, que é o nosso próximo assunto, né, muito importante e interessante, vamos ver os caracteres, tá, de uma revelação e analisar o caráter da revelação espírita como um preâmbulo para o assunto da segunda-feira que vem. Então, primeiro, citar as principais características de uma revelação. O que é uma revelação? Moisés revelou ao povo os 10 mandamentos. O profeta X revelou as suas visões que teve em uma caverna, que geraram um livro sagrado, que gerou uma religião. Um grande místico teve um insight e revelou mensagens vindas do além que trouxeram algo revolucionário. Então, mas é muito importante, pessoal, que a gente entenda que o principal caractere de uma revelação, principal deles é a verdade. Ponto. Por quê? Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser. Se for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir nem se enganar, ele não pode emanar dele. Quando uma revelação é atribuída a Deus e ela é desmentida por fatos, né? Por exemplo, ela é incoerente com os atributos da divindade, que são aqueles: Deus é soberano, é justo, bom, perfeito, imaterial, imutável. Tá? Se essa revelação ela é atribuída a Deus e não é compatível com o que a gente entende por Deus, nosso entendimento ele é muito parco ainda, muito baixo, né? Mas a gente já tem uma noção de Deus pelos atributos da divindade, né? Que a doutrina espírita nos trouxe. A maioria das religiões acreditam nos mesmos atributos, as que acreditam no Deus único, Criador, acreditam que esse Deus é soberanamente justo, bom e perfeito. Se essa revelação não for de acordo com os atributos da divindade, ela é anulada, ela não pode ser aceita. Ela não pode ser aceita por um achismo de alguém, né? Nós não estamos aqui para derrogar as leis de Deus, transmutar as leis de Deus sob o nosso bel prazer. Até aproveitando o gancho, gostaria de falar sobre isso, pessoal. É um dos erros mais graves que todo religioso, todo estudioso teológico e que todo seguidor de uma doutrina, de uma filosofia, de uma religião, corre o risco de cometer em tomando conhecimento com os ensinamentos que aquela religião, que aquela filosofia lhe trouxe, no caso da doutrina espírita, Pentateuco kardeciano e obras complementares sérias, tá? Quando a gente toma conhecimento daquele assunto, muitas vezes a gente tem a tendência em adaptar aquelas leis, aqueles ensinamentos ao nosso jeito de ser, para ficar mais fácil, para a gente se sentir menos culpado diante da nossa ignorância e da nossa incapacidade de colocar em prática os ensinamentos. Então a gente acaba botando muito achismo, muito personalismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Lá diz assim, mas na nossa realidade é melhor colocar em prática desse jeito. Mas não tem perigo se misturar com outra coisa, é em prol do próximo. Então aqui é espiritismo, mas eu coloco ali um incenso, coloco uma imagem na parede,
porque as pessoas vão se sentir melhor, vão se sentir atraídas, e isso é um ato de caridade. Pessoal, nada contra as doutrinas que professam esse tipo de coisa, mas se a gente segue um caminho de uma revelação espírita, e a revelação espírita, ela só se sustenta pela sua verdade, pela sua pureza doutrinária, se a gente aceitou seguir esse caminho, ao invés de adaptar a doutrina ao nosso jeito de ser, nós temos que tentar nos adaptar às luzes, às indicações, aos ensinamentos que a doutrina está nos trazendo. Tá? Porque senão ela vai deixar de ser uma revelação para nós. Porque uma revelação é algo novo, uma verdade nova que pode nos modificar. Se eu transformo isso em algo que vai me manter no meu ciclo vicioso de enganação, de ilusão, do homem velho, né, dos atavismos passados que eu já venho trazendo, aí deixa de ser uma revelação e apenas continua a mesma jornada de antes, né, eu enganando a mim mesmo, tentando enganar a Deus ninguém engana, tá? Então, sempre a verdade tem que estar coerente com a base dessa revelação. Se a base dessa revelação é Deus, se os professores, né, aquelas pessoas que professam, que trazem aquela revelação, citam Deus como base, como fonte dessa revelação, todas as bases doutrinárias, pedagógicas, têm que ser coerentes com as leis de Deus. Senão, não é uma revelação de Deus. É até óbvio, né? Muito bem. Então, pessoal, vamos ver então, analisar o caráter da revelação espírita. A revelação espírita foi um pouquinho diferente das outras revelações, tá? A gente vai ler aqui o subsídio, mas eu já quero adiantar algumas coisas. A maioria das religiões surgiu através de uma revelação única, tá? De uma revelação individual. Um grande profeta, um grande místico, uma pessoa que vinha e trouxe a revelação. O cristianismo no planeta Terra foi trazido pelo Mestre Jesus Cristo, foi uma revelação dada a nós pelo Evangelho de Jesus, que foi a vida dele, os ensinamentos e os seus atos, tá? Não esqueçamos que Jesus é e era, quando veio para a Terra, já um espírito angelical. Tá? Então, muito próximo a Deus. Então, a verdade dos seus ensinamentos tem a chancela do próprio Deus, né? Se Jesus Cristo era médium, ele era médium de Deus, né? Deus falava diretamente as ordens, as orientações, né? E as diretrizes para Jesus por ele ser um espírito angelical, tá? Mas existiram outras revelações que sofreram a interpretação do seu revelador, né? Vieram através de insights, de mediunidade, de uma mensagem supostamente divina e foram interpretadas por aquela pessoa que tinha a capacidade de absorver de algum lugar aquele ensinamento, só que na hora de passar, na hora de criar a doutrina, criar a religião, deve ter interpretado sob a sua ótica humana e falível algumas questões, deve ter adaptado alguns conhecimentos que recebeu ao seu jeito de ser e na hora de passar para a coletividade, aquela revelação já veio, né, corrompida. Vocês imaginam uma religião que prega ódio entre povos, entre etnias. É uma revelação que não se sustenta, pois ela é atribuída a Deus, só que Deus, sendo soberanamente justo, bom e perfeito, não autorizaria e não coadunaria com esse tipo de atitude, pessoal. Né? O nosso povo vai tomar a terra, vai sobrepujar, porque aquele outro povo tem que ser dizimado, porque Deus está do lado dos nossos exércitos. É uma típica interpretação humana, né? Uma adaptação assim, com segundas intenções de uma revelação supostamente vinda de Deus. É isso que a gente tem que sempre analisar.
inclusive dentro da doutrina espírita, pessoal, no intuito de organizar os trabalhos espíritas para que eles sejam cada vez mais coerentes com a nossa base, com o Pentateuco kardeciano. As lideranças espíritas às vezes interpretam adaptando a sua visão, ao seu jeito de ser, e muitas vezes cometem alguns erros que são antidoutrinários, né? Algumas deliberações, algumas regras, algumas proibições dentro da doutrina espírita, uma visão muito forte, muito lembra a Inquisição, né? A Torquemada, vamos vigiar os pensamentos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque só pode fazer dentro da casa espírita, fora da casa espírita não pode, porque tu não pode nem fazer caridade fora da casa espírita, não pode orar fora da casa espírita, porque, sabe, pasmem, mas existem algumas pessoas que pensam assim, né, transformando a casa espírita numa igreja. Isso se chama movimento igrejista dentro do espiritismo, que é muito perigoso, tá? E as pessoas fazem isso na melhor das intenções de manter a pureza doutrinária e a segurança do trabalho, e acabam indo contra os princípios básicos de fraternidade da própria doutrina espírita. Por quê? Porque estão adaptando a doutrina espírita ao seu jeito de ser e não querem se modificar para que a doutrina espírita seja feita, seja conduzida da maneira mais coerente possível com a sua revelação. Tá? Vamos lá. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, isso é muito importante. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Por quê, pessoal? Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa e nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam compreender por si mesmos e que lhe importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. O que aconteceu com a doutrina espírita, pessoal? Por que a gente diz que Allan Kardec não foi o criador da doutrina espírita? Ou ele foi o profeta que trouxe a revelação espírita? Porque, na verdade, a revelação espírita aconteceu num período de gerações. Né? Começou a se intensificar no final do século XVIII, tá? Culminou aquilo durante o século XIX. O que foi a revelação espírita? Foi a vinda para o planeta Terra, a encarnação no planeta Terra de muitas pessoas, muitas mesmo, né? Não tinha acontecido antes na história do nosso planeta de tantas pessoas ao mesmo tempo nascerem com mediunidade ostensiva, vidência, audiência, psicofonia, psicografia, a capacidade de expandir o perispírito para mexer no campo gravitacional dos objetos. Daí mexiam com mesas, mexiam com quadros, faziam pessoas levitarem, espíritos apareciam, se materializavam. Então o que foi isso? Muitas pessoas nasceram na Terra com essa faculdade para que os espíritos pudessem revelar ao planeta Terra a existência dessa outra dimensão do mundo espiritual. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Os espíritos intercambiam com a humanidade desde que o ser humano desceu da árvore ou saiu da água, depende da crença de cada um, né? E começou a trilhar a sua caminhada evolutiva, né? A espiritualidade intervém. A gente sabe que existem notícias da arqueologia, né? De que o culto a seres místicos, a seres incorpóreos existem desde a época do homem das cavernas. Mas o que aconteceu no final do século XVIII e o que aconteceu no século XIX foi uma explosão. E foi exatamente o que Jesus Cristo disse quando ele falou: eu mandarei o Consolador prometido. Os jovens profetizarão, os velhos profetizarão, né? As pessoas vão poder saber claramente, limpamente aquilo que
Agora eu estou passando por parábolas de maneira codificada. E é isso que aconteceu, né, com o advento da doutrina espírita, que foi o carro-chefe, né, desse processo do Consolador prometido. Então, isso tudo começou a acontecer. Os fenômenos de Hydesville, né, nos Estados Unidos, das Irmãs Fox, uma história bem famosa que a gente conhece lá do tomo 1 do nosso ESD, né? E aí vários relatos de fenômenos, até chegar a esse espírito missionário de Skoll, um vulto histórico fascinante, né, que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, e que um cético, um cientista da educação, um professor, não era um religioso, era uma pessoa que tinha condições de claramente ver a diferença entre o embuste e a verdade, né? Então ele foi chamado a atenção para esses fenômenos, pesquisou esses fenômenos, não foi ele que inventou, não foi ele que criou, ele fez perguntas a médiums, né, médiums que estavam recebendo espíritos de grande envergadura, que era uma equipe de espíritos que foi coordenada por Jesus Cristo para dar essa informação a Kardec. Se Kardec falhasse, teriam outros que iam fazer isso, e ele simplesmente é bom, né? Foi um trabalho grandioso, mas ele codificou essas informações, colocou no papel, organizou de maneira pedagógica, clara e perfeita em 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, gente. Então, essa revelação veio através de coisas que aconteceram em um período de 100 anos, mais de 100 anos, que vieram acontecendo e culminaram no advento da criação da doutrina espírita, dia 18 de abril de 1857, né, que foi a data marcante, porque foi o dia em que saiu do prelo, né, foi lançado primeira edição do Livro dos Espíritos, e é considerado o Dia do Espírita, né, o aniversário do Livro dos Espíritos. Continuando, participa da segunda, na questão científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que os recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Vocês que vêm ao encontro daquilo que eu falei antes. A origem é divina. Todos os ensinamentos da doutrina espírita podem ser colocados frente a frente com os atributos da divindade, tanto que o Livro dos Espíritos, ele começa, questão 1, o que é Deus? Inteligência primeva, criadora do universo, né, fonte de toda a sabedoria, de toda a criação. Começa falando dos atributos da divindade, começa falando, né, sobre Deus, sobre a visão espiritual de Deus, para quê? Por que é colocado no primeira questão, primeira parte, no início do Livro dos Espíritos? Por que é colocado Deus, uma visão espírita de Deus? Para que todo o resto pudesse ser comparado com aquilo ali. Todo o resto que fosse dito, pudesse a pessoa voltar lá no capítulo 1 e ver se está incoerente com a visão espírita de Deus.
Deus é soberanamente justo, bom e perfeito, mas na doutrina espírita existem os melhores e os piores têm que pagar pelos melhores. Não, seria incoerente com os atributos da divindade. Por isso que a gente diz, pessoal, na doutrina espírita não tem professores, não tem hierarquias, as nossas hierarquias são organizacionais, são pessoas abnegadas que doaram o seu tempo, o seu esforço para ser presidente de casa espírita, vice-presidente, presidente de UME, presidente de CRE, mas isso não lhes dota de nenhum poder mandatário e despótico sobre as outras pessoas, né? Elas não são melhores do que os outros porque estão naquele cargo. Pelo contrário, né? O maior servidor é aquele que menor se faz. O maior servidor é aquele que se doa mais para os outros, né? A gente lê nos livros do Chico Xavier, aqueles grandes espíritos, coordenadores de cidades espirituais, e como eles trabalham em todas as áreas, né? São os primeiros a estar à frente dos trabalhos. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje da revelação espírita. Tá? A gente diz que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Tá? Então, nós temos que usar a religião para nos religar com Deus, usar a ciência espírita para tratar ela de maneira muito séria, né, e muito organizada, e usar a filosofia para que a fé raciocinada seja a linha mestra que nos guie. Certo? Agradeço do fundo do coração a presença de vocês no estudo e quero fazer uma pequena oração de encerramento, agradecendo ao Pai, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos protetores pela energia, pelo amor que derramaram sobre nós e humildemente pedir permissão para encerrar os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Valeu, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.